Olá, meus queridos alunos, vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje vamos falar da formação dos estados nacionais. Esse tema, de certa forma, já conversamos um pouco na nossa última aula, quando discutíamos aquela crise do sistema feudal e como os estados vinham se fortalecendo, os reis vinham se fortalecendo, né? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar essa parte inicial e ver como isso aconteceu em cada país e quais são as suas características daquilo que vai se formar depois como o governo absolutista ou o absolutismo monárquico. Como dá para observar nesse slide, essa formação dos Estados Gerais ela parte de uma lógica, onde nós temos a alta Idade Média, quando o poder é extremamente fragmentado, né? E a partir da Baixa Idade Média começa a haver um período de centralização do poder, com aquela aliança entre a burguesia e esse rei. Cobrança de tributos, fortalecimento, a criação de exércitos regulares, exercendo a justiça, essa estrutura vai formar o chamado Estado moderno. Mas é claro, isso é uma macro explicação. E a gente tem que entender como isso vai se formar, por exemplo, em cada país. Aqui a explicação fica bem mais simplificada, né? Você tem o dinheiro da burguesia, a dependência da nobreza, aí a consolidação do poder real. Essa consolidação do poder real dá a construção de um Estado sólido e competitivo, necessidade de fixar fronteiras entre os reinos. Claro que nesse momento você tem uma complexidade maior desses estados. Quanto mais eles crescem, mais complexos eles ficam. Diminui a população no campo. O comércio vai começando a aumentar, as cidades também vão aumentando. Se diminui a população no campo, também vai diminuindo essa nobreza. Essa nobreza territorial ela também diminui. E para onde vai essa nobreza territorial que vai perdendo poder? Parte dela não consegue mais se sustentar pela terra, ela começa a ir para as cidades também, formar aquilo que seria a corte. Mas o que a corte iria fazer nesse Estado moderno? Bom, quanto maior o Estado moderno, mais necessidade de uma burocracia estatal. Então a corte vai formar essa burocracia estatal que vai dar sustento ao Estado moderno, ao governo moderno. Já falamos algumas vezes que a Península Ibérica ela vai ser tomada pelos islâmicos, pelos mouros, e que os cristãos vão ser empurrados em direção ao norte, ficando ali encurralados pelos montes Pirineus e, ao sul, os islâmicos, os mouros. Mas depois vem a Guerra da Reconquista. Nesse processo da Guerra da Reconquista é que vão se formar os Estados Nacionais Ibéricos. O primeiro deles é Portugal. E como que surge Portugal? Surge também nesse contexto de Guerra da Reconquista. Bom, alguns nobres começam a oferecer seus serviços na luta contra esses mouros. Num desses casos, Afonso VI, que era o rei de Leão, pequeno reino ibérico, ele acaba doando um território, um condado, para Henrique de Bolonha. Henrique de Bolonha ganha esse território, mas ele tem um compromisso, ele não pode levar só o território, não, tem que levar também a filha ilegítima do rei, que era a Dona Teresa. Esse condado era o condado portucalense. A partir daí, Dom Henrique vai tentar ganhar realmente autonomia. Na verdade, quando ele atrela a sua filha a essa doação, ele tem dois objetivos. Um é proteger a filha, dentro daquele conceito de ela ser filha ilegítima. Segundo, também a questão de manter elos, laços entre o território doado e o Reino de Leão. Mas Dom Henrique vai acabar conseguindo desenvolver essa luta por independência. Em 1195, Portugal está independente de Leão. Só em 1139, após constantes lutas, que o condado portucalense vai ganhar sua autonomia. O filho de Dom Henrique, inclusive, expulsa sua mãe, Dona Teresa, de Portugal, pois ela era adepta, defensora da submissão do condado portucalense ao Reino de Leão. Mas, finalmente, Portugal se torna independente. Com a independência portuguesa, inaugura-se a dinastia de Borgonha. A dinastia de Borgonha, que foi a primeira dinastia portuguesa, duraria até 1383. Nesse ano, o último rei da dinastia de Borgonha, ele assina um tratado com o rei de Castela. Esse tratado é chamado de Tratado de Salvaterra dos Magos. Nesse tratado tem o casamento, tá, da filha do rei, que era Fernando I, com o herdeiro do trono de Castela. Só que ele morre no mesmo ano. Quando ele morre nesse ano,
que vai acontecer? Uma disputa. Porque aí querem ligar, embora o tratado tivesse algumas cláusulas falando sobre isso, mas eles querem ligar o condado portucalense, que agora cresceu, não é mais aquele condado pequenininho, que vocês viram no mapa, ele é bem maior, é quase como se fosse Portugal hoje, e cresceu fazendo luta com os mouros, né? A guerra foi a marca da história portuguesa. Tem um poeta, não sei se é Fernando Pessoa, que diz: Portugal nasceu com a espada apegada à mão. Então a guerra foi uma das marcas de Portugal, a guerra e a religiosidade. Muitas dessas guerras elas são mitificadas a partir de histórias ligando os santos, né? Como, por exemplo, o milagre de Eurique. Bom, a aula não vai falar com esses detalhezinhos todos hoje, não. O que eu quero falar para vocês é que houve um confronto entre aqueles que eram adeptos do casamento e da união e aqueles que eram contrários. O problema é que quem seria o herdeiro senão a filha do rei morto? E essa filha do rei era casada com o rei de Castela. Então essa situação vai acabar desencadeando um conflito. Havia um filho ilegítimo do rei morto, que era Dom João, conhecido como Mestre de Avis. E aí, em 1383, começa uma guerra civil em Portugal entre os adeptos da rainha e adeptos da união com Castela e os defensores do Mestre de Avis. Esse confronto, que leva 2 anos, é conhecido como Revolução de Avis. O Mestre de Avis, Dom João, ele acaba recebendo a ajuda da burguesia portuguesa, uma burguesia com características próprias, é uma burguesia marítima. Aí tem até um elemento de rivalidade, porque Castela não tinha saída para o mar, então eles tinham um sério preconceito com comerciantes marítimos, e Portugal vivia disso, né? Então, isso é mais um elemento que gerava essa impossibilidade de aceitação pela dominação castelhana em Portugal. Resumindo a história, quando nós temos a vitória de Dom João inaugura uma nova dinastia, que é a chamada dinastia de Avis, que iria durar até 1580. Olha quanto tempo. Muito bem, a partir daí nós temos um projeto sendo construído, porque essa burguesia que ajudou Dom João a chegar ao poder vai começar a participar também da política e vai ter um projeto para o Estado português. Não é por acaso que 30 anos depois, nós estamos falando de 1385, em 1415, Portugal iniciaria a sua expansão marítima. Então é um Estado que se centralizou precocemente e desenvolveu também uma burguesia com participação efetiva nos negócios e nos planos e nos projetos do Estado. Mas se Portugal se consolidava, o restante da península estava na sua luta contra a presença moura. E essa luta, chamada Guerra de Reconquista, que nós já sabemos, ela vai fortalecendo a união entre reinos, que vão aos poucos se unificando com o objetivo de expulsar, se fortalecer e expulsando os árabes. Essa luta ela vai se dar até o final do século XV, quando nós temos 2 reinos principais, que são os reinos de Castela e os reinos de Aragão. Cada um desses reinos governado por um soberano. Só que no caso específico de Castela, não era um rei, era uma rainha. Então era Isabel de Castela e em Aragão nós tínhamos Fernando. Os 2 se casaram. Casados, eles têm projetos juntos. Um desses projetos, expulsar definitivamente os mouros da península. O último reduto mouro na península estava ali no sul, em Granada. Granada vai ser tomada pelos 2 reis, chamados reis católicos, o casal, no ano de 1492. Nesse momento, você estava se formando aquilo que a gente chamaria hoje de Espanha. Aqui tem uma imagem do casal. Vejam que coisa linda. Deixa eu botar aqui maior para vocês verem. Já descobriu quem é Isabel? É uma escultura, né, gente? Legal. Em 1154, naquela região que a gente chama hoje de Inglaterra, se estabelecia uma nova dinastia, chamada Dinastia Plantageneta. O primeiro rei dessa dinastia foi Henrique II.
Henrique II foi um rei interessante, fortaleceu o seu poder, criou a chamada Common Law, que é um tipo de lei que valeria para todo o território, beleza. Só que quando ele é substituído, ele acaba sendo substituído por Ricardo I. Ricardo I é mais conhecido, vocês sabem, como Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão gostava de aventuras, né? Vivia em guerras. Ele foi, inclusive, participante, um dos mais importantes participantes da chamada Terceira Cruzada. A ausência dele constante fortalecia os nobres locais, que aos poucos vão ganhando força. E isso vai acabar se manifestando mesmo no governo do chamado João Sem Terra. João Sem Terra, que acaba perdendo territórios para os franceses, acaba tendo seu poder limitado por essa nobreza naquilo que a gente conhece como Magna Carta, que foi imposta ao rei no ano de 1215. Depois da Magna Carta, o poder do rei ficou limitado. Essa situação ela perdurou mais ou menos durante alguns séculos. Por exemplo, tivemos ainda a Guerra dos 100 Anos, e só após a Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra dinástica entre duas famílias, a família dos York e dos Lancaster, só após essa guerra, que chegada ao poder do Henrique VII, que nós iniciamos esse momento de fortalecimento de poder na Inglaterra. Inaugurava-se ali a chamada dinastia dos Tudor. A dinastia dos Tudor ela duraria até o finalzinho do século XVI. E os principais reis dessa dinastia, além do Henrique VII, seriam Henrique VIII, aquele que fez a reforma anglicana, transformando a Igreja Oficial da Inglaterra no anglicanismo, a religião oficial da Inglaterra no anglicanismo, e a rainha Elizabeth I, que conseguiu consolidar o poderio militar da marinha inglesa como a mais poderosa do mundo, após vencer a batalha contra a Armada Invencível, que até então era espanhola. Já os franceses, o fortalecimento do poder do Estado na França teria começado ali pelo século XIII, com a dinastia capetinga de Hugo Capeto. A partir desse momento, começa a haver uma certa centralização, a substituição da cobrança de impostos que era paga aos senhores feudais, que passam a ser pagos ao rei. O Estado também passa a controlar na França a justiça. Os padres começam a perder poder. Na verdade, o clero francês começa a perder poder relativo em relação ao Estado. O absolutismo francês é considerado até hoje como chamado absolutismo clássico. E o rei Luís XIV como o símbolo máximo desse absolutismo. É de Luís XIV a famosa frase, o Estado sou eu, de Stat c'est moi. Essa frase é uma espécie de síntese do conceito de absolutismo. Por falar nisso, o que seria absolutismo? Deve estar se perguntando, né? Absolutismo, em geral, nós definimos como um momento em que, no Estado moderno, nós temos um governo estatal, um rei forte. Mas forte como assim? Forte capaz de centralizar todo o poder em suas mãos. Há uma confusão entre o que é o Estado e o que é o rei. E muitas vezes essa separação fica impossível. É um rei que a sua palavra vale como justiça. É nesse contexto que surge o chamado leito da justiça. Algumas declarações, como a declaração de Luís XVI, que diz: é legal porque eu quero. Essa percepção de que o Estado existe em função do rei. Isso é o absolutismo. Só para dar uma ilustrada, o absolutismo, embora seja característico da Idade Moderna, nós vamos ver características do absolutismo fora desse período da Idade Moderna. Na Rússia czarista, por exemplo. Em um determinado momento, um diplomata em viagem a Moscou foi conversar com o czar e, percebendo na sua viagem até o palácio a insatisfação popular, ele deu alguns conselhos ao czar, dizendo assim: czar, por que o senhor não ouve mais o povo russo? Porque assim o senhor poderia servir melhor o povo russo. E a resposta do czar é bem característica dessa ideia do absolutismo. Ele diz: o czar não existe para servir o povo russo. É o povo russo que existe para servir o czar. Estão entendendo? A ideia de absolutismo é uma ideia onde
o Estado e o rei são a mesma pessoa, são as mesmas pessoas. Então, no caso do povo, o povo não é cidadão, o povo é súdito. Olha que interessante. Esse modelo absolutista vai ser característico do período da Idade Moderna. Faz parte de um conjunto que a gente chama de Antigo Regime. E quando falo de Antigo Regime, eu estou falando de um conjunto de práticas que envolvem o absolutismo. Por exemplo, quando eu falo de absolutismo, eu estou falando da política. Mas e a economia? A economia também está ligada ao absolutismo. E como que essa economia vai se manifestar ligada ao absolutismo? Vai se manifestar naquilo que nós chamamos de mercantilismo. O que seria mercantilismo? Ora, pensem que o bolso do rei, metaforicamente, seja o bolso do Estado. O tesouro do rei é o tesouro do Estado. Então não importa muito. Tem reza a lenda que alguém chegou para Maria Antonieta e perguntou a ela assim: será que é um colar? E ela olhou o colar e falou: que coisa linda, eu quero esse colar mesmo. E o cara falou o preço. E aí o seu secretário, o seu ajudante estava ali próximo, ela falou para ele: eu quero esse colar. Aí o ajudante falou: mas rainha, não compre isso, porque isso tem o mesmo valor de tantos navios de guerra. Aí ela teria olhado para o seu ajudante e perguntou: navio de guerra dá para pendurar no pescoço? O ajudante: não, então eu quero colar. Essa confusão entre o dinheiro público, o dinheiro privado, o tesouro, essa confusão toda faz parte do modelo mercantilista. Tá bom, Arão, mas como que a economia funciona? A economia funciona a partir do controle do rei. O rei controla tudo. Então é o rei que dá autorização para as rotas comerciais, é o rei que dá autorização para determinado indivíduo explorar determinada área. Tudo é controlado pelo rei. O preço é controlado pelo rei. Ele vai definir, por exemplo, como ele protege ou não o mercado interno, o chamado protecionismo. Tudo isso parte de uma lógica. Essa lógica pode ser uma lógica metalista ou pode ser uma lógica BCF. O que seria BCF metalista? O metalista é aquele que acredita que a riqueza de um país depende basicamente da quantidade de metais preciosos que ele acumula dentro do seu território. Já a BCF parte da lógica de que a riqueza de um país é definida pela sua capacidade de exportar mais e importar menos. Com isso, você mantém uma balança comercial favorável, BCF. São visões. Isso tudo faz parte desses modelos econômicos que se praticavam nesse período da Idade Moderna e a gente chama genericamente de mercantilismo. Era mesmo em todos os países? Não, existiam variações, mas tem uma coisa em comum, o quê? O absolutismo, o controle estatal. Ele cria, por exemplo, as chamadas taxas alfandegárias. As taxas alfandegárias, elas são cobradas aos produtos importados. Com isso, os produtos importados para entrar no seu país entram mais caros. Se entram mais caros, automaticamente eles, na hora de concorrer com o produto interno, eles vão ter mais dificuldade. Eu estou criando taxa. Eu não proibi o cara de trazer a mercadoria dele para cá. No entanto, eu estou criando regras que dificultam a venda do produto dele. É o chamado protecionismo. Viram? Isso é intervencionismo estatal. Todas essas práticas fazem parte do mercantilismo. O mercantilismo está ligado aos monopólios, principalmente os monopólios coloniais. As metrópoles europeias têm colônias e ela guarda um monopólio em relação à sua colônia. Essa colônia só comercializa comigo, porque eu sou a metrópole. Estão conseguindo entender? É um conjunto de práticas econômicas que a gente vai chamar de mercantilismo. O que tem isso em comum, Arão, entre elas? Elas estão no contexto de Idade Moderna, estão no contexto de Antigo Regime, estão no contexto em que a política que funcionava era uma política absolutista. Mas e como esse absolutismo ele se manifestava teoricamente? Existiam diversas teorias, tá? Resumindo, eu posso dizer para vocês que nesse momento estamos fazendo uma passagem para uma nova forma de pensamento, que é o próximo assunto, renascimento cultural. Nessa passagem há uma valorização do homem. Então você vai ter teorias que defendem a lógica do absolutismo a partir da própria vontade humana. Mas é uma transição.
Então, nós ainda teremos algumas justificativas que defendem o absolutismo através da vontade divina. Eu iniciaria pelas teorias que defendem o poder originário de Deus. Dentre esses teóricos, eu posso citar o Jean Bodin, o Bodin, como queiram, e o Bossuet, Jacques Bossuet. Para eles, o poder vem de Deus. Então, o Estado absolutista ele é fruto da vontade divina. O homem tem o direito de intervir, o homem tem o direito de questionar esse Estado, esse rei? Não, por um simples motivo. Se você questionar esse rei, você está questionando quem? O próprio Deus. Mas, como eu falei para vocês, já existiu o desenvolvimento de uma visão mais racionalista. Essa visão racionalista influenciada pelo humanismo. Então, é uma visão que considera não Deus como fonte do poder, mas o homem. E eu destacaria para vocês dois teóricos importantes que ajudam a discutir e a tentar justificar esse modelo absolutista. O primeiro deles é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes desenvolve uma teoria de que os homens viviam num estado de natureza. Esse estado de natureza era antes do homem viver em sociedade e organizar um estado. É a época das cavernas. Esse homem do estado de natureza, automaticamente, ele vivia muito mal. Vivia muito mal porque ele era mal. Ele era o lobo do próprio homem. Mas ele tinha toda a liberdade. Ele podia fazer o que quisesse. Ele podia matar, podia roubar. Não existia nem propriedade privada. Ele podia assassinar, prender, fazer o que fosse. Mas ele também sabia que ele vivia em eterno medo, porque assim como ele podia fazer, todos podiam fazer. Era a guerra de todos contra todos. E que esse homem chega um momento que ele percebe que ele não dá para continuar vivendo assim. E ele resolve fazer um contrato. E ele cria uma instituição. E essa instituição teria o objetivo de garantir a ele a segurança. E aí Thomas Hobbes vai usar uma metáfora para tentar explicar essa situação. Nessa sua metáfora, ele diz que o que ele cria, esse estado que o homem cria, é um monstro, seria um monstro, o Leviatã. E que esse Leviatã, ele precisava ser forte. Para ser forte, o homem tem que abrir mão, então, de quê? De seus direitos, de boa parte da sua liberdade, e doar para esse Estado. Quanto mais ele der para o Estado, mais forte esse Estado é, e mais forte esse Estado sendo, mais condições de garantir a segurança de todos esse Estado vai ter. Bom, o que ele está fazendo aqui é justificar o Estado absolutista. Você pode reclamar do Estado absolutista? Não. Por quê? Porque foi você que quis. Ele garantiu que você vivesse melhor. Qual a diferença do outro modelo? Aqui, quem escolhe é o homem. Então, o Estado absolutista tem origem na vontade humana. É o homem que quer que o Estado seja forte. Essa é a justificativa do Thomas Hobbes. Temos uma outra linha, que é a linha do príncipe de Maquiavel. Para Maquiavel, o que caracteriza o Estado forte, o rei, ele vai chamar de príncipe, né? O governante, são algumas características inerentes a esse governante. Olha que legal. Não é de Deus, é do próprio homem, é o individualismo. E aí ele vai destacar duas. A primeira seria a virtude, e a segunda seria a fortuna. Calma, fortuna que ele está dizendo aqui não é dinheiro, tá? Fortuna é sorte. Então, para ele, o governante, o príncipe bem-sucedido é um príncipe por quê? Porque ele tem duas coisas. Ele tem virtude para ser príncipe e ele é um sortudo. Olha que interessante, são características. E ele vai dando conselhos de como esse príncipe deve agir para se dar bem na vida política na sua condição, porque o objetivo do príncipe é chegar e se manter no poder. E ele vai dizer, por exemplo, que não pode existir nenhuma associação entre o Estado e a igreja, entre a política e a igreja. Por quê? Porque são campos distintos. E ele vai começar a discutir a política. Olha só, interessante. Para ele, na política não existe moral. Moral é um campo religioso. Então, a política não é o que você é o que você parece ser. Você não precisa ser honesto, você precisa parecer ser honesto. Você não precisa ser justo, você precisa
parecer ser justo. E aí tem uma frase que atribuem ao Maquiavel, mas que na verdade ele não falou. Mas que é legal para você pensar que o pensamento dele, de forma sintética, leva a isso. Uma frase que é a seguinte: os fins justificam os meios. Para Maquiavel, o importante é que o homem chegue e se mantenha no poder. O que ele fez para chegar lá não importa desde que ele tenha chegado. Se ele não chegar, imagine que ele puxou o cabelinho de uma menina para chegar lá. Aí vão perguntar ali: você chegou? Você é o cara. Imagine que ele arrancou o outro cabelinho da outra menina. E aí vão perguntar: você chegou lá? Arranquei, mas não consegui chegar. Você é um assassino, um potencial. Você precisa se afastar da sociedade. Claro, eu estou brincando, estou criando caricaturas bem estranhas, para você perceber que o que importa mesmo não é o que você fez, não é o meio. O que importa mesmo é o fim, aonde você chegou. O que você chegou apaga tudo que foi feito para você chegar. Ele está ali fazendo uma análise, tá? Ele não está ensinando isso. Segundo ele está fazendo uma análise de como funciona a política. Por exemplo, ele trabalha a questão da memória, ele diz que o povo tem a memória curta. Então, o governante ele precisa dar boas notícias aos poucos, porque se ele der todas as boas notícias de uma vez só, daqui a alguns meses, algum tempo, o povo não vai lembrar que você é bom. Assim também com as notícias ruins. As notícias ruins você deve dar de uma vez só, porque o povo vai xingar sua mãe hoje, mas daqui a algum tempo o povo esqueceu. Viram que legal? Essas ideias elas estão justificando e dando ferramentas para o Estado absolutista moderno. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de fazer os exercícios, ok? Um abração.